se o som estiver cortando, se o som estiver cortando alguma coisa, avisem eu pelo microfone, tá? Cortem o que eu estiver falando e avisem pelo microfone. Às vezes no chat eu acabo não prestando atenção, tá? Estou preocupado aqui com a apresentação dos temas aí para vocês, tá? Começando, a gente vai falar um pouquinho do Max Weber, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Ponto inicial aí, a questão referente à biografia dele. Ele vai nascer, né, em Erfurt, a região da Turíngia, na Alemanha, no dia 21 de abril de 1864. Ele vai ser filho de um jurista e político do Partido Liberal Nacional, né, na época do Otto von Bismarck. Otto von Bismarck era um dos grandes nomes da política alemã nesse exato período. Ele vai estudar na Universidade de Heidelberg, em Berlim, e em Cotinga. Ele vai se formar em Direito e ele vai doutorar-se em Economia. Ele vai acabar desenvolvendo diversas obras com o tema referente à Sociologia. No ano de 1893, ele vai lecionar em diversas universidades da Alemanha, principalmente em Heidelberg, tá? Entre 1898 e 1906, ele vai ficar afastado do magistrado, tá? Justamente em consequência de crise de depressão. Nesse período, ele vai realizar diversas viagens, tá? Para estar desenvolvendo trabalhos acadêmicos. Quando a gente pensa na ideia do Max Weber, de maneira geral, eu acho bastante importante estar ressaltando para vocês a seguinte questão, né? O Weber ele se destaca pelo pensamento dele que se dá na ideia de ação social, tá? Na ideia da ação social, que a gente vai marcando aí, vão fazendo as anotações, né? A gente vai observar que a ação social está relacionada diretamente a toda conduta humana que vai interferir em você e nos outros, né? São todas as coisas que nós fazemos que interferem na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor, tá? Independente se é de forma direta ou indireta, são pessoas próximas ou pessoas mais distantes. A gente vai observar a questão relacionada diretamente ao seguinte aí. A ideia dentro de um ponto aí da ação social, as questões relacionadas à moda, a consumo, né, a mercado, a política, a religião, a crime, a trabalho, né? Todos esses itens, nós vamos observar aí de maneira geral que eles vão fazer, que eles vão interferir na vida de diversas pessoas, né? Geralmente, quando a gente pensa na questão de moda, as meninas, elas gostam muito, né, a mulherada, de estar sempre na moda. Então, um estilista lá em Paris lançar uma nova série de roupas, as mulheres já se preocupam em estar comprando. Logicamente que não são nem todas. Só as meninas já vão me xingar aqui já já. Mas a gente observa essa questão referente à ideia do consumo. Quando eu falo de consumo, galera, é uma coisa que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente em sociologia. Acho que não tem como a gente falar na questão de ação social, ligar essa ideia a consumo e eu não falar para vocês da ideia de indústria cultural, né? A ideia de indústria cultural, muito diferente do que diversas pessoas imaginam, não é questão de indústria que faz quadro, não é questão de indústria que produz obras de arte, mas a indústria cultural está relacionado diretamente a um termo que surge na década de 1950, inicialmente nos Estados Unidos da América, pelo seguinte intuito: fazer com que as pessoas consumam o que é fabricado. A partir do momento, se vocês quiserem marcar aí, né, a questão da indústria cultural, né, a partir do momento que se surge um novo produto na indústria, o pessoal do marketing entra em ação, né? O pessoal do marketing entra em ação para enfiar na cabeça
das pessoas que estão vendo esse comercial do lançamento do produto, que esse produto é essencial na vida das pessoas. Dessa maneira, nós vamos observar, né, os eletrodomésticos lançados a partir dos anos 50. Se nós observarmos nos anos 90, nos anos 2000, desculpa, nos anos 50, nos anos 90, nos anos 2000, o lançamento, não é não, Alan, nossa, uma alergia. O lançamento referente à questão, né, dos celulares. Não era smartphone, como vocês conhecem hoje, era simplesmente a questão de telefones celulares, né, que a indústria cultural vai trabalhar junto com o marketing, e o marketing não necessariamente são comerciais durante o período relacionado aí, Professor, sua voz está travando. tá travando? Ela travou agora quando eu apareci. Tá bem no fundo, assim. Oi? Tá bem fundo, assim, a voz. Eu vou puxar o celular mais perto de mim. Aumentei. Peraí, só um minutinho. Oh, melhorou, Bruno? Melhorou. Tá tudo alto aqui. Oh, galera, a gente vai observar, né, a questão relacionada diretamente à ideia, né, da indústria cultural relacionada a enfiar na cabeça das pessoas a necessidade de compra de determinados produtos, seguindo a ideia do lançamento desses produtos ao longo do Professor, tempo. piorou. Ficou Então, bem no fundo. tá, eu colocando o foninho aqui, Bruno, para eu acompanhar a minha voz. Por isso que eu tô Tá. com dois, aí, ó, dois instrumentos no Classroom. Aí, a gente vai observar o seguinte: estão referente diretamente à ideia de se ter o consumo conforme vai se lançando as coisas da indústria. Dessa maneira, a gente observa a questão referente diretamente às ideias do Weber, quando nós pensamos na ação social. Essa indústria da cultura, ela vai influenciar diretamente as pessoas na sua conduta dentro da sociedade, no consumo de novos produtos que são lançados ao longo do tempo no mercado. Muitas vezes, independente da grande necessidade ou da baixa necessidade desse produto dentro da sua casa. Então a gente observa, gente, então, né, a ideia Ô, Bruno, relacionada de. fala pro Wilson parar de te ligar, que ele tá se atrapalhando. É o meu pai que está fazer aula. Tá ligando para perguntar alguma coisa. Ô, então, galera, a gente vai observar essa questão relacionada a esse tema. Quando a gente pensa na ideia referente à sociologia, deve levar em conta, né, a gente vai observar a questão relacionada diretamente à ideia da ação social, tá? A ideia referente ao que os seres humanos pensam de forma individual.
e as motivações para cada ser humano estar agindo ao longo do tempo. Dessa maneira, nós vamos verificar, né, a não necessidade de se fazer julgamento de valores, tá? Ah, julgamento de valores dentro das ações de cada pessoa. A gente vai observar, né, a, a ação, o que cada pessoa faz dentro de uma sociedade, baseado simplesmente na questão e na ideia do que é importante para essa pessoa. Quando nós pensamos na ideia de valor, ele está relacionado diretamente nas questões do que é importante para que essa pessoa faça, do que é importante as ações que essa pessoa vai tomar ao longo do tempo, tá? A gente observa simplesmente a cultura junto com a ação social dessa pessoa, né? Eu sempre, quando eu falo dessa questão de não julgar as pessoas, não julgar as ações sociais das pessoas, justamente devido às culturas diferentes que nós temos, eu penso muitas vezes nas questões referentes à China, por exemplo. Se nós pensarmos na ideia da China, o hábito alimentar deles, em comparação ao hábito alimentar ocidental, tem algumas peculiaridades, né? Tem alguns detalhes que são diferentes dos nossos aqui. Por exemplo, aqui no Brasil, né? Quando a gente pensa no cachorrinho, por exemplo, para a gente é um animal de estimação, é um amigo nosso, né? Um companheiro aí de todas as horas, enquanto ah, enquanto para eles acaba sendo um alimento, né? Então a gente não pode acabar julgando essa ação social dessas pessoas com esse hábito alimentar devido à cultura deles serem diferentes da nossa. Tá, é estranho, né? É muito estranho para a gente aqui do Ocidente. Porém, para eles acaba sendo uma questão extremamente normal quando nós pensamos nessa ideia desse hábito alimentar, tá? A gente vai observar, então, a ação social, falando em poucas palavras, ela está relacionada diretamente às ações, né, ao que o ser humano faz durante a sua vida, né, o que influencia os outros, o que influencia ele mesmo, tá? Pode ser pessoas próximas ou pessoas distantes. E a gente deve estar observando que as ações sociais, elas geralmente estão relacionadas a itens com a ideias também com relação à cultura de cada local e de cada ambiente, certo? Vou passar aqui o slide. Nós vamos observar também, galera, que as ações sociais, elas podem ser divididas em quatro ações sociais. Nós observemos a questão referente ao seguinte: ação racional com relação a fim. A gente pode observar que essa ação racional com relação a fim, né, é uma coisa que você faz pensando no resultado final. Né? Tudo aquilo que você vai fazer agora, você está pensando o resultado final, tá? Oi, Paula, pode falar, por favor? Putz, Paula, eu tô no 4G, não tá dando pra escutar nada, tá travando, como que tá? Vou colocar aqui, peraí. A sua voz tá ficando bem no fundo, assim, senhor. Metálica. Tá travando o som. Peraí, Paula. Deixa eu ver se eu tenho algum fone aqui para colocar o microfone do celular para ver se melhora. Ô, Paula, o Bruno,
Vê se melhora o som agora com a colocação do microfone, com esse microfoninho aqui, apesar que ele não tá dando como ligado. Ah, melhorou, senhor. Só que quando você vai falando assim, a voz vai sumindo, assim. Depois vai aparecendo. Vai ficando ao Oi, fundo. Bruno. Melhorou sua voz Fala. agora. Só que, tipo, enquanto você vai falando, vai sumindo a voz, assim. É o problema da abençoada internet, cara. Peraí. Ó, vamos tentando aí, por favor. Eu já tô no 4G, apesar que o sinal da Vivo aqui em casa tá fraco. Ele tá normalzinho. Ó, conforme vocês forem, se for travando alguma coisa, vocês me dão um toque aí para eu repetir, que eu tô no 4G já, provavelmente está relacionado ao sinal de internet. Melhorou? Exato, Nayara. Exatamente. Eu já saí do speed, né, da internet daqui de casa, porque ela tá com um sinal horrível. Então, eu tô tentando no 4G. Vamos ver. Eu tô sem crédito para mudar para Claro. Tá? Fala para mim, por favor, até que ponto vocês entenderam? Fala, Paula. Galera, vamos prosseguindo aqui. Bruno, tá sumindo a voz ainda? Não, melhorou. Qualquer coisa eu te falo, senhor. Tá, vai falando no microfone aí que eu tô com fone, para vocês irem escutando, por favor. Então a gente vai observar, vou explicar de novo a ação racional com relação a fins. A gente vai observar o seguinte: a ação racional, né, para o Max Weber, ela vai ser dividida em 4 tipos ideais. Nós vamos observar a ação racional com relação a fins. Essa ação racional com relação a fins vai estar relacionada diretamente ao seguinte detalhe: nós vamos observar todos os itens dentro da nossa vida que são importantes. Nós vamos ter uma meta a traçar e vamos ter determinadas ações nesse exato momento para serem utilizadas no futuro. Nós vamos fazer determinadas coisas para serem utilizadas no futuro. Dessa maneira, nós vamos observar que as nossas ações elas serão planejadas para que nós façamos alguma coisa em relação ao futuro. A gente observa dessa maneira como, por exemplo, se eu ando, né, em uma rodovia a 100 km por hora, da qual ela marca 110 de velocidade máxima, eu estou fazendo uma ação para evitar que no futuro chegue uma carta em casa com a foto do meu carro, né, e a placa do meu carro, com um valorzinho para pagar, porque eu ultrapassei a velocidade da rodovia. Então, estou fazendo uma ação ali de manter uma determinada velocidade para que eu não seja multado. A questão também é referente a você estar estudando para estar passando de ano. Nós vamos observar também a questão referente a você, quando é candidato político, parecer honesto para você conseguir se eleger, né? Então, todos esses itens nós vamos observar que acabam sendo ações racionais com relação a fim, né? Uma ação racional que você está fazendo
com relação a um determinado fim. Dessa maneira, a gente observa toda essa situação e todos esses acontecimentos dentro da sociedade, o que está permeando a nossa sociedade, é o que nós estamos fazendo com ideia do que nós faremos com determinados fins, né? Agora mudou o slide. E a questão seguinte, a ação racional orientada por valores. A ação orientada por valores, né, a gente vai observar que está relacionado diretamente ao seguinte. A gente vai observar as nossas ações sendo feitas baseadas nas questões referentes à nossa cultura. Tá travando, Júlia? Bruno? Como tá? Pra mim tá normal, senhor. Tá melhor, senhor. Normal. Tá, chegou uma agora, Júlia, que estava travando. Você mandou 8h39, ela apareceu 8h43. Tá bem rápido aqui a internet. Beleza, Paulo. Ô, Paulo, bom dia, tudo bem? Ô, Alan, eu parei já um pouquinho aqui. Como que tá a sua cachorrinha? Você tá brincando? Oh, que pena. Ô, Carol, bom dia, Carol. A Júlia falou comigo agora. Letícia, Maria Eduarda, Melissa, bom dia. A Nayara tinha falado comigo agora há pouco também. Bom dia. Deixa eu voltar aqui no chat. Nicolas, bom dia. O Paulo falou bom dia agora há pouco para mim também. Vicky, bom dia. Pedro, bom dia. Beleza, galera? Vamos que vamos. Seguinte. Nós vamos observar, né, essas ações relacionadas aí a valores, né, quando nós pensamos de forma diretamente relacionada ao seguinte, né, os valores, o que nós acreditamos dentro da determinada sociedade em que nós vivemos. Esses valores baseados nas questões referentes à nossa cultura, tá? A gente vai observar essa relação de forma bastante direta, tá? Quando nós pensamos na ideia referente. Eu vi, Paulo, eu esqueci de mexer com você, cara, desculpa. Eu esqueci de mexer com você. Eu vi. Eu vi que você ficou quietinho hoje, Paulo. Aí a gente vai observar a questão relacionada diretamente, né, a ideia da nossa cultura está permeando a nossa ação dentro da sociedade. Aqui tem alguns exemplos, né? A questão referente a contra ou a favor do aborto, que acaba sendo um assunto extremamente particular, pessoal. Cada um tem as suas razões, suas convicções para estar defendendo o posicionamento contra ou a favor, tá? A questão referente o não comer carne na Semana Santa está relacionado diretamente à questão de um costume das famílias católicas, que acaba sendo passado de geração em geração, né? Então acaba-se estar relacionando diretamente a um valor, né, de você não estar comendo carne, principalmente na Sexta-feira Santa. A questão referente a não aceitar suborno, a questão relacionada a você estar cumprindo a sua palavra dentro da sociedade. Todas essas ações, nós vamos observar que vai estar relacionado diretamente ao seguinte, né? São ações orientadas, né, pela nossa cultura, pelo que nós temos de maior valor na nossa vida.
o que, quando eu falo na ideia de valor dentro de sociologia e de filosofia, esses valores estão relacionados às coisas que são importantes na vida de cada ser humano, baseado nas suas questões culturais e nas suas questões educacionais ao longo do tempo dentro da sua vida. Então a gente observa simplesmente essa questão acontecendo de forma bastante direta, de forma bastante longa dentro da sociedade, tá? A ação orientada por valor, valor esse baseado no que é importante para a gente, valor esse baseado nas questões referentes à nossa vida. Ação afetiva, né? A gente vai observar quando fala assim na questão da ideia da ação afetiva, ela vai estar relacionada de forma direta às questões referentes às ações das quais nós tomamos pensando no emocional, as ações das quais nós fazemos ao longo da nossa vida, sempre pensando na questão referente ao emocional, ao nosso sentimento, né? Quando nós pensamos na ação afetiva, ela acaba sendo uma ação que ela é bem irracional, né? Diziam-se alguns primeiros filósofos lá atrás que para você administrar uma determinada sociedade, você deveria administrar pela razão e não pela emoção. Quando a gente pensa nessa ideia, simplesmente nós conseguimos observar que a ação, né, baseada nas emoções, ela acaba sendo extremamente irracional, né? Ela é uma ação que você faz sem pensar muitas vezes, sem fazer uma análise das consequências dessa ação. São as decisões tomadas pela emoção e não pela razão. Por exemplo, aqui, né, idolatrar pessoas ou artistas famosos, né, a questão referente aí a ser fã incondicional de alguma pessoa, tá? Tudo isso relacionado aí ao longo do tempo. Quando nós pensamos na ideia da ação afetiva. E quando nós pensamos na questão referente à ação tradicional, quando nós pensamos na ideia da ação tradicional, nós vamos observar o seguinte: a questão referente a algumas ações menos conscientes, porém, essas ações elas têm base nos costumes, nos hábitos nossos, né? Essa ação ela vai estar baseada na nossa tradição, no que nós aprendemos ao longo de nossa vida, muitas vezes passado por nossos ancestrais, passados por pai, por mãe, por avós, por tio, tias, tá? Então a gente sempre observa toda essa questão dentro da ação tradicional. São coisas que nós vamos levar em consideração a tradição que nós temos ao longo do tempo. É interessante eu comentar com vocês também o seguinte, né? Quando nós pensamos em exemplos disso, a adoração dos ingleses pela monarquia. Se você perguntar para algum inglês, né, para algum britânico, o porquê ele gosta da monarquia, a gente vai observar que isso vai estar relacionado diretamente ao seguinte: esse amor à monarquia, ele não sabe descrever o porquê, ele vai falar que gosta da monarquia. Então é uma ação tradicional, por isso que eles adoram a monarquia na Inglaterra. Eles aprenderam ao longo das gerações com seus ancestrais a grande importância da monarquia naquele exato momento. Então a gente sempre vê essa questão relacionada aí. Então a gente observa a adoração dos ingleses pela monarquia, a questão de você não comer carne na Semana Santa, a questão de você fazer o sinal da cruz diante das igrejas, né? Esse último costume aí acaba sendo muito tradicional nos católicos, né? A pessoa está passando em frente da igreja de forma, mesmo que sem pensar, automaticamente acaba se fazendo o sinal da cruz, né? Então a gente sempre vê essa situação e essa ideia ali dentro da sociedade, tá? Prosseguindo aqui, né? O Weber, né, dentro da ideia da teoria da dominação, que também é uma teoria
Galera, antes de eu prosseguir aqui, vocês entenderam as ações sociais? Tá de boa aí? Tá tranquilo, senhor. Tá tranquilo, senhor. Ô, senhor, Oi, o quem me negócio de chama? comer carne. A Nayara. Acho. O negócio de Pode falar, comer Nay. carne não é na quaresma? A quaresma, ela é antecedida pela Semana Santa, Ah, tá. É que porque vem antes. quando eu passo ali em frente à matriz, geralmente tem aqueles. Colocaram tipo um outdoor ali, sabe? Com uma coisa de quaresma, essas coisas. Sim, sim. A quaresma, ela vai começar na quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas é a primeira quarta depois do final do carnaval aqui no Brasil, certo? E ela vai até a sexta-feira anterior à Páscoa, que devido aos cálculos que são feitos pelos calendários, altera-se a cada ano, né? Que vai ter uma relação com o dia do Natal, um monte de outras coisas ali ao longo do tempo. Tá? Ah, tá. Uhum. Então é a Sexta-feira Santa, que é o último dia da Quaresma. Uhum. Beleza? Beleza. Galerinha, mais alguma dúvida? Paulo, fala alguma coisa, Paulo. Você está quietinho hoje, Paulo? Muito bem. Não, beleza, galera. Vamos prosseguindo aqui. Seguinte, a questão da teoria da dominação quando a gente pensa na ideia do Weber. A gente vai observar o seguinte: por quê, né? E como as relações sociais se mantêm? Dentro da ideia da teoria do Max Weber, a gente vai observar que essas relações sociais elas se mantêm justamente ao longo do tempo devido às questões relacionadas à dominação e ao ser dominado, né? A gente vai observar, né, que vai haver uma produção de legitimidade, né? Ou seja, um grupo de pessoas vai estar se organizando para que consiga o poder. E a partir do momento que conseguiu-se esse poder, essas pessoas passam a ter um grupo que é submisso, né? Um grupo que aceita ser mandado, né? E a gente sempre vai observar que a aceitação de uma autoridade, ela muitas vezes está relacionada diretamente, né? Ela está relacionada diretamente a alguém que aceite, né, representar o coletivo. É escolhida uma pessoa para estar representando o restante da sociedade ou uma parte da sociedade. Desta maneira, você consegue ter uma relação de dominação, tá? Devido a essa ideia, acaba sendo a estruturação da relação de dominação. Nós vamos observar também a ideia referente ao seguinte: o poder, né, ele vai estar relacionado diretamente à ideia de você colocar sua vontade em referência às outras pessoas. E nós vamos ver diversas maneiras de você estar alcançando o poder, né? Você pode empregar violência, você pode ter uma boa oratória, ou seja, um bom poder de convencimento, tá? A gente vai observar a questão referente ao voto, está escrito como sufrágio aí, que é basicamente a mesma coisa. A gente vai observar alguma tática que você usou para estar enganando as pessoas que estão submissas a você, né? A questão referente à estrutura política de um país, como a ideia dos parlamentos, ou a questão referente à tradição. Quando a gente pensa nessa questão referente à tradição, vai estar direcionado ao seguinte detalhe: você vai estar aceitando aquele poder
porque ele está sendo passado tradicionalmente de forma hierárquica dentro da família real, tá? Então a gente observa toda essa estruturação do poder ao longo do tempo. A dominação, né, a gente vai observar que ela tem diversos itens aí, que ela pode ser por questões de interesses, por questão de autoridade, né? A gente vai observar o pequeno detalhe quando nós pensamos em dominação. A dominação, ela sempre vai influenciar de forma direta nas ações de quem é dominado, né? O dominador sempre influencia na conduta de quem é dominado. E a gente vai observar que acabam existindo 3 tipos de dominação, né? A tradicional, a carismática e a racional legal. Quando a gente pensa na questão da tradicional, né, a gente vai observar que isso vai estar relacionado diretamente à autoridade eterna, baseada nas tradições ali, que são habituadas pelo conformismo da sociedade, né? A questão das famílias patriarcais antigas, os príncipes patrimonialistas, né? Então a gente vai observar toda essa estruturação dentro da sociedade. Há uma grande tradição dessas pessoas na dominação daquele determinado local, muitas vezes passando essa dominação de pai para filho. Essa questão do tradicional também, você pode conseguir um grande carisma, né, um grande carinho dentro da região onde você mora, quando nós pensamos no caso político. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos na região Nordeste sempre a ideia referente às famílias tradicionais do Nordeste, como, por exemplo, a questão da família Sarney, ela sempre participa da política na sua região tradicional ali. Por quê? Ela tem um carisma muito grande dentro daquele local. Então, acaba sendo uma tradição eles estarem dentro da política, naquele hábito, naquelas questões, naquela condição. A gente vai observar a questão também referente à ideia, ao segundo ponto aqui, que vai estar relacionado à questão carismática, né? A gente observa a questão relacionada diretamente a uma autoridade com base no dom pessoal. Quando a gente pensa nessa ideia de autoridade com base no dom pessoal, nós vamos observar simplesmente o seguinte: as pessoas, né? As pessoas elas vão ter uma grande autoridade baseadas simplesmente no seguinte detalhe: no seu poder de oratória, no seu poder de convencimento, e simplesmente elas vão agradar as pessoas que estão próximas a ela. As pessoas que estão próximas a ela vão ser muito agradadas. Podem ser pelas suas tomadas de decisões políticas, podem ser pelas ações que elas têm dentro da sociedade. Se nós observarmos, já havia um grande exemplo aqui no Brasil, na primeira parte aí, do século XX, né, que vai ser o Getúlio Vargas. Nos seus 15 primeiros anos de governo, ele vai conseguir um carisma muito grande de grande parcela da população brasileira, tá? E a gente observa que ele vai trazer muitas coisas para grande parte da população brasileira que até esse exato momento nenhum outro político havia trazido, né? Como, por exemplo, a questão da lei trabalhista para funcionário urbano, a questão referente à educação obrigatória e gratuita, o direito do voto, tanto que depois dele sair do poder de forma, entre aspas, meio que obrigatória em 45, em 50 ele acaba sendo eleito por forma popular. E para vocês terem ideia, ele era tão carismático, em 54, no período do seu suicídio, ele coloca milhões de pessoas nas ruas dentro do seu cortejo fúnebre na então capital Rio de Janeiro. Então a gente observa essa ideia quando nós pensamos na questão referente ao carisma. E quando a gente pensa na ideia referente ao racional legal, a gente vai observar que esse racional legal está baseado num conjunto de regras, leis jurídicas que existem dentro da sociedade, tá? A gente observa sobre todas essas leis que existem dentro daquela determinada sociedade, tá? Justamente para serem respeitadas. Aqui a gente observa
justamente a questão das autoridades dentro da sociedade, que elas têm esse poder que o Estado atribui a elas. A questão referente a presidente, a juíza, prefeitos, entre diversos outros cargos aí, tá? Então, a gente observa toda essa estruturação quando nós pensamos na questão referente às autoridades. Quando nós observamos aqui, né, bem antigamente, né, vigoravam dois tipos, né, de autoridades, que eram as duas primeiras, né? Geralmente havia um líder que dominava o resto da sociedade, tá? Então a gente sempre observa essa questão ali dentro da sociedade. Nós vamos observar, né, que de certa maneira a essência de toda a estruturação política está relacionada à luta pelo poder, pela dominação, né? A gente vai observar a questão da disputa entre diversos políticos pelo poder para estarem conseguindo a sua estruturação e o seu poder ao longo do tempo, tá? Quando a gente pensa na questão da dominação para o Weber, a gente vai observar que a dominação para ele está relacionada diretamente a uma força que interfere em todas as relações sociais e que vai manter uma ordem legítima. Essa ordem legítima também está relacionada à coesão social. Quando a gente pensa na ideia de coesão social, vai estar relacionado à ideia de um consenso que existe dentro da sociedade para estar aceitando aquela ordem ali naquele local. Então a gente observa toda essa estruturação da sociedade baseada nessas questões referentes à coesão social, tá? Galera, seguinte, hoje eu vou acabar a aula dentro do período correto aí. O que eu vou falar para vocês? Deixa eu sair da... aqui. Parar a apresentação de tela. Eu vou ficar com a câmera aqui. Vou sair aqui. Galera, o que eu vou comentar com vocês é o seguinte. Basicamente, deu para estar explicando todos os itens que eu queria do Max Weber, tá? Depois, semana que vem, eu vou falar com vocês com referência diretamente ao Aristóteles. Eu vou ver se eu faço uma aula com todos os itens resumidas aí, depois vou combinar com a Paula o horário nosso de entrada, tá? Eu vou mandar a lista de exercícios para vocês no Classroom. Por favor, galera, vocês estão deixando de entregar as atividades em dia. Vamos ver a atividade do dia 5 de maio. 3 pessoas ainda não entregaram a atividade, tá? Ayla, o Miguel, o Paulo, você também está com a atividade pendente? Tá? A aula do dia 5 de maio aí, por favor, avisem a aula e o Miguel a atividade intitulada Aquecimento de Filosofia. Abriu o Classroom agora, tá aparecendo que você está pendente. Ó. Os 3 que aparecem pendentes, né? Parece você também, Paulo. Então aí, por favor, tá? Não, beleza, Paulo. Aí, ó, já aproveitando que eu estou cobrando vocês nessa questão, deixa eu entrar na atividade de história para ver quem entregou e quem não entregou, né? Aquecimento de história com feudalismo, né? 16 entregues, 2 não entregues. Maria Eduarda,
Maria Eduarda Tavares de Paula Lima. Tá aparecendo a sua aqui, né? Como pendente de entrega. E a da Ayla, por favor, né? Todos entregando, eu já faço a correção e retorno a pontuação correta ali. O que eu vou fazer? Eu vou mandar as atividades do Weber para vocês agora, nesse exato momento. Eu vou dar o dia todo. Não, Maria Eduarda, não foi. Tenta enviar de novo, novamente. Qualquer coisa você pede ajuda para Paulinha aí, por favor. Aí é o seguinte, eu vou enviar para vocês as atividades, vou pedir o retorno de vocês à atividade, tá? Não vai ser 10, 15 folhas de exercício, não. Uma, duas folhas no máximo. Eu vou pedir para vocês me devolverem essa atividade ainda hoje, né? Por isso que eu coloco o horário até 23h59 do dia de hoje. Beleza, galera? Alguém tem alguma dúvida referente à aula? Vocês entenderam tudo? Tá tudo tranquilo? Tá, senhor, tranquilo. Não, beleza, então. Posso encerrar a transmissão? Pode sim, senhor, tá de Pode. boa. Pode, tá de boa. Ó, galera, muito obrigado aí pela participação de vocês. Espera aí que eu preciso fazer chamada. Deixa eu ver. Ó, a Ayla não tá, né? Não. Hoje é dia 12, né? Ó, a Ayla não, o Alan, cadê o Alan? Tá aí. O Arthur. Cadê o Arthurzinho? O Arthurzinho não veio hoje. O que aconteceu com o Arthur, Bruno? Pergunta pra mim, não, senhor. Pergunta pra Camila. Camila, o que aconteceu com o Arthur? Ih, a Camila não tá, senhor. Ih, a Camila também faltou? Faltou. Carol, Ih, o que aqui. aconteceu com o Arthur? Não sei. Julinha. Presente, senhor. Tá. A Letícia Vitória, Tô aqui. tá aí. A Manu, cadê a Manu? Manu faltou? Maria Eduarda Faltou. Marconi, faltou. A Maria Eduarda Tavares, tá aí a Tavares? Tá. Melissa, tá aí, Melissa? Melissa não. Miguel, cadê o Miguel? Não. Nayara, tá aí, Nayara? A Maria Eduarda Marconi respondeu que tá aqui. Beleza. Tá. A Nayara. Nayara tá falando comigo até agora há pouco. Nicolas. Ok, tá, Maria Eduarda. Nicolas aqui. Paulo, falei com ele agora há pouco também, né, Paulo? Pedro, cadê o Pedro? Pedro não tá? Não. E a Vic tá aí, né, Vic? Beleza, galera, ó. Vou encerrar a transmissão. Muito obrigado. Qualquer Senhor, dúvida, vocês chamem. Oi, Bruno. marcou eu também aí, né? Lógico, Ah, lógico. chamou. Beleza. Tá bom? Ó, eu vou encerrar a transmissão. Qualquer dúvida, vocês me chamem no WhatsApp. Eu vou ajudando vocês. Beleza, galera? Ou no próprio Classroom, vocês vão perguntando. Ó, brigadão aí. Boa semana a todos. Bons estudos, galera. Valeu. Beleza, Beleza, senhor. senhor, obrigado. Valeu, falou. Falou, valeu.